Fala, galera da Bioquímica! Sejam todos bem-vindos ao canal Bioquímica na Prática. A partir de hoje, teremos uma sequência de vídeos associando a bioquímica na prática. Então, para quem não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no botão abaixo, deixe seu like e vamos juntos nessa jornada aprender bioquímica de uma forma leve e tranquila. Meu nome é Leives Henrique, eu sou professor e mestre em bioquímica e vamos nessa. Hoje iremos falar sobre as queridas, maravilhosas enzimas. O que são e como funcionam as enzimas? A maioria das enzimas são constituídas por proteínas, exceto as riboenzimas, que tem a sua constituição aí os ácidos nucleicos, tá? Então a gente vai ter aqui as enzimas como catalisadores biológicos. O que seria isso, Leives? Então, as enzimas, ela aumenta a velocidade das reações em milhões de vezes. É por isso que a gente, consegue viver, inclusive. Porque, além das enzimas aumentar essa velocidade da reação, ela poupa energia. Então, naturalmente, se não existissem enzimas, não existiria a vida. Então, as enzimas são encontradas em todos os lugares do organismo, dentro e fora da célula. E como a enzima é produzida? Como a maioria são formadas por proteínas, a gente vai focar aqui na parte da proteína. Então, como a gente sabe, a célula ela é da seguinte forma, né? A gente vai ter aqui, ó, a nossa querida, maravilhosa célula. A gente vai ter aqui as organelas na mitocôndria e o núcleo. O núcleo da célula, ela é importante para quê? Lá tem as informações genéticas, como o DNA. E aí quando eu quero sinalizar, olha, eu quero uma proteína. Então eu preciso sinalizar aqui para o núcleo e o núcleo vai ser transformado aqui em RNA, RNA mensageiro. E aí vai ter toda uma sequência para buscar aminoácidos, Vamos buscar aminoácidos, um a um, para formar a proteína, como está mostrando aqui na imagem. Olha só, a gente vai ter aqui o DNA nuclear, que existe também DNA nas mitocôndrias. Então a gente precisa aqui levar essa informação de que, eu preciso dessa proteína aqui. Então lá no retículo endoplasmático, o rugoso, é onde possui os ribossomos. E é lá onde é produzida a maior parte das proteínas, inclusive das enzimas. Então lá você vai ter o RNA transportador buscando aí aminoácidos, tá? Ele vai buscar aminoácidos que são importantes aí em conjunto para formar a proteína. Então tem que ter uma sequência ótima e perfeita de aminoácidos para formar, por exemplo, uma enzima, E aí a gente tem a hexoquinase, entre outras enzimas que a gente vai falar ao longo aí, das aulas, tá? Então, a gente vai ter aqui a estrutura da enzima, que é importante a gente entender. Sempre eu falo para os alunos, é importante a gente entender o básico. Então, como é que é a estrutura da enzima? Então, olha só, a gente vai ter aqui a enzima. Na enzima tem um buraco, uma fenda, que é chamada de sítio ativo. E tudo que se liga na enzima é chamado de substrato. Então, esse substrato ele pode ser um hormônio, ele pode ser, por exemplo, aí um nutriente, como a glicose. Então, eu vou até mostrar aqui para vocês, para facilitar, além do desenho. A gente vai ter aqui, aqui é a enzima, aqui vai ser o substrato, certo? E aqui vai ser um outro elemento, que é o produto, tá? Que é importante aí para vocês entenderem. Então, olha só, a gente vai ter aqui, isso aqui é o sítio ativo. Então, a enzima, ela vai se ligar nesse sítio ativo, Além do mais que a enzima vai se juntar aqui com o substrato. Então, no caso, o substrato ele vai se ligar aqui na enzima. Quando ele se ligar, vai acontecer a reação. E essa reação, como produto, terá algo. Então, a gente vai ter, por exemplo, a gente vai falar lá na glicose. A glicose, para entrar na célula, ela vai se ligar com a enzima,
que é a hexoquinase, por exemplo, quando ela se liga com a enzima hexoquinase, dentro da célula vai formar a glicose 6-fosfato. Então a gente vai ter, primeiro, como eu falei aqui, ó, a gente vai ter aqui a enzima, a gente vai ter aqui o substrato que vai se ligar, né, para formar aí o produto. E a gente vai ter aqui, ó, a função da enzima, que é a catálise. Então o que seria isso? Olha só, aqui tem duas reações. Uma reação é com a presença da enzima, outra reação é sem a presença da enzima, tá? Então perceba que a linha azul, ela demora muito mais para acontecer de um ponto a outro e gasta muita energia, que é chamada energia de ativação. É como se fosse dar um empurrão na reação para acontecer, só que gasta energia, gasta uma quantidade de energia. Agora, olha só, com a presença da enzima, acontece muito mais rápido e gasta menos energia. Eu chamo isso de atalho bioquímico. É como se você tivesse um carro e você pegasse um lugar que é um atalho, né? Um atalho para um lugar mais perto, vai chegar mais rápido e vai gastar menos combustível. É a mesma coisa aqui na reação enzimática. Então a presença da enzima, ela reduz a energia de ativação e acontece muito mais rápido. Então isso que é o poder aí da catálise das enzimas. E aqui a gente vai ter a classificação, que é importante a gente entender, tá? Quando eu falo que a enzima ela é uma apoenzima, é uma enzima simples, que é na sua composição ela é formada por proteína. Agora, se eu falar que é uma holoenzima, holo é de todo, então é uma enzima mais complexa, que ela vai ter uma parte na enzima que é formada por alguma coisa que é não proteica, tá? Como, por exemplo, um grupo prostético, a gente vai entender isso mais na frente também, né? Formado aí por uma coenzima, o que não seja proteína, né? Tá aí na composição uma vitamina, um mineral, alguma coisa nesse sentido. E falando nisso, a gente tem os micronutrientes, as vitaminas e os minerais como um fator muito importante para as enzimas. Eu digo que as vitaminas e os minerais são como se fosse uma turbina para as enzimas. Muitas reações precisam dessas vitaminas para funcionarem, tá? Vitaminas e minerais. Então, quando uma vitamina está participando ali como um cofator na reação, eu digo que ela é uma coenzima, né? A coenzima é uma molécula orgânica. Quando eu falo que o cofator é inorgânico, né, ele é formado aí por minerais. A gente vai ter o ferro, zinco, que a gente vai entender isso ao longo também das nossas aulas. Então, quer dizer, se eu tiver uma deficiência de alguma vitamina ou mineral, pode afetar o funcionamento da enzima? Sim, pode. Com certeza pode afetar o funcionamento da enzima. Então a gente vai ter algumas doenças aí, como uma deficiência da vitamina B1, por exemplo, que a gente tem o beriberi. Afeta quais órgãos? Afeta o sistema nervoso, o coração, que são tecidos que precisam de muita energia. Porque essas enzimas, as enzimas e essas vitaminas que eu vou mostrar aqui para vocês, elas estão inseridas no metabolismo energético para a produção de ATP, que é a nossa moeda energética. Então, você tendo uma deficiência de uma dessas vitaminas, vai prejudicar, inclusive, a formação de ATP. Olha só, eu vou só para mostrar aqui para vocês, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, de proteínas, carboidratos e lipídios, até chegar no ciclo de Krebs, a gente tem a participação da maior parte das vitaminas, a vitamina B1, B2, B6, B12, biotina, ácido fólico, vitamina B3, ácido pantotênico, magnésio e manganês. E tem outras que participam, inclusive, no ciclo de Krebs, como ferro, enfim. Só para mostrar para vocês que temos um longo caminho a percorrer. Mas vai dar certo, gente, vai dar certo. Então é isso, essa é a nossa aula de hoje. Então deixa aqui seu like, né, se inscreva no canal e vamos juntos nessa jornada.